pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Educação Física, onde nós havíamos iniciado o nosso tema das lutas, ok? Então, nós estávamos falando um pouquinho das lutas, mas não de qualquer luta, na verdade, nós estávamos falando das lutas orientais. Professor, o que é uma luta oriental? Eu ainda não consegui assistir a videoaula passada, eu estou um pouco perdido, eu estou assistindo essa, mas não assisti a outra por algum motivo. Pessoal, lutas orientais são aquelas lutas que foram originadas do lado oriental do globo, tá? Do globo terrestre, né? Nós temos então um lado ocidental e nós temos o lado oriental. Qual que é esse lado oriental? Que países estão no lado oriental? Por exemplo, o Japão, por exemplo, a China, por exemplo, a Tailândia, são países orientais, tá? Que possuem aí uma tradição nas artes marciais que são muito interessantes. E aí, para você entender a diferença, né? Quando a gente fala de luta, quando a gente fala de artes marciais, ou quando a gente fala de briga, para você entender um pouquinho mais essa diferença, abre lá a outra videoaula, assiste a outra videoaula e depois volta nessa aqui. Naquela lá a gente explica um pouquinho melhor a diferença de tudo isso, tá bom? Aqui eu já vou falar como se nós entendêssemos sobre isso, ok? E aí então, durante as nossas aulas, né, durante as nossas aulas ao vivo, durante as nossas aulas na escola, nós entendemos um pouquinho melhor aí sobre essas lutas orientais, né? Conhecemos um pouco mais de algumas lutas orientais. Só que aqui, agora, nós vamos nos concentrar em uma luta em específico, em uma luta que eu estou trazendo para vocês aqui, que é o Kung Fu, ok? O que é o Kung Fu, né? Onde surgiu o Kung Fu? De que país oriental que é o Kung Fu? Quando nós falamos do Kung Fu, nós falamos da China, ok? Mais especificamente ali na China, com o seu surgimento na China, a partir dos monges chineses, tá? Então, os monges ali, eles passavam, né, por algumas situações, passavam por alguns momentos em que talvez fosse necessária ali uma arte que eles pudessem se defender, tá? Quando nós falamos de artes marciais, normalmente nós falamos de técnicas de defesa pessoal. Então, os monges, né, pensaram, passando por algumas situações ali na China antiga, né, que precisavam ali de alguma defesa, precisavam bolar alguma coisa. E é assim que nasce, né, é assim que surge a ideia do Kung Fu. Professor, nós temos exatamente aonde nasce o Kung Fu, como que nasce o Kung Fu, com quem nasce o Kung Fu? Na verdade não, pessoal. Sabe por quê? Porque essa é uma técnica muito antiga, que data aí, ó, de mais de 2000 antes de Cristo, tá? Então nossa data de hoje aqui é 2020 depois de Cristo, né? Ou seja, a gente tem uma ideia aí de quanto tempo essa técnica já existe, de quando ela pode ter surgido, tá? Então nós não temos uma história exata, um momento exato do nascimento do Kung Fu. Uma coisa que nós sabemos é que ele é muito antigo e que ele nasce aí, que na verdade ele é uma das técnicas mais antigas que existem e que ele nasce aí a partir de uma ideia de defesa, né, de uma ideia de contra-ataque, de alguém que estaria ali atacando os monges, né, talvez invadindo o território deles por algum motivo. Tá bom? E aí é importante que a gente saiba disso, né? A questão histórica é muito interessante então para a gente entender como que funciona o Kung Fu, tá? E então da onde surge, né? O que faz o Kung Fu? Será que eles viam movimentos na televisão e tentavam repetir? Claro que não, não existia luz naquela época. Será que eles viam aí em algum, né, festival, alguma coisa nesse sentido? Também não. Os monges, eles ficavam em templos, né, lugares entre aspas, afastados, tá? E tinham muito contato com a natureza, tá bom? Eu uso afastados entre aspas, né? Porque há mais de 2000 antes de Cristo, não existiam muitas cidades, né? Não existiam muitas civilizações ali aglomeradas, tá? Mas mesmo assim, os monges viviam ali junto à natureza, né? Eles viviam nos seus templos, mais recolhidos ali no meio da, não sei, no meio da floresta, numa montanha, por exemplo. E aí é da onde surge a ideia. Olha só,
para se pensar o Kung Fu, os movimentos do Kung Fu, a possibilidade de uma defesa pessoal, olha-se então, começa-se a observar os animais, a movimentação dos animais, como eles se movimentavam, como eles se defendiam, como eles atacavam, tá? Os monges estavam muito perto disso tudo e conseguiam ver, né? Conseguiam fazer essas leituras aí do mundo animal, tentando passar então para uma técnica de defesa, tentando passar aí para a possibilidade de pensar em movimentos de luta, né? Pensar em movimentos aí de defesa pessoal junto a uma filosofia de vida toda voltada para a natureza, toda voltada para a observação da natureza e dos animais, tá bom? Assim surgem então os movimentos do Kung Fu, assim como surgem também os vários estilos possíveis do Kung Fu. E isso é muito importante, porque cada estilo pode ter muita relação com um animal diferente. Por exemplo, um estilo de luta do macaco, por exemplo, um estilo de luta da garça, olha só que interessante. Ou um estilo da cobra, um estilo do tigre, olha só. Então, vejam que bacana, né? A observação desses monges para a criação desse tipo de luta, tá? Que envolve toda uma filosofia das artes marciais de observação da natureza, de olhar para os animais e tentar extrair daí movimentações possíveis, uma defesa possível, tá bom? Para que pudessem viver ali um pouco mais tranquilo, né? De maneira mais tranquila nos seus tempos, nos espaços onde eles desejavam viver, tá certo? Galera, então conhecemos um pouco mais sobre o Kung Fu. Durante as nossas aulas nós vamos nos aprofundando um pouquinho mais, vamos tentar fazer alguns movimentos do Kung Fu, vai ser muito bacana. E aí eu vou deixar uma atividade para vocês também no Conexão Digital, tá? Vocês já ouviram falar do desenho Kung Fu Panda? Olha só, Kung Fu Panda, ou seja, um panda que luta Kung Fu. Mas isso é óbvio, né, professor? Não é tão óbvio. Por quê? Porque você pode olhar para esse desenho, eu vou deixar um trecho lá para vocês. Vocês vão olhar para esse desenho, vão ver que tipo de animais tem naquele desenho, aonde eles estão, tá? É uma cerimônia que está acontecendo e o que está se falando, o que está se passando. Isso pra gente de uma maneira bem interessante, né? O desenho é muito divertido, mas vai nos ensinar um pouquinho mais, vai nos ensinar ainda mais sobre o universo do Kung Fu, a ideia da arte marcial que é o Kung Fu, tá certo? Então, galera, aquele abraço, não deixem aí de acessar as atividades no Conexão Digital e nós nos vemos nas próximas aulas, beleza? Valeu, aquele abraço!